Né, eu me chamo Lorena Rodrigues Tavares de Freitas, eu me formei em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, depois fiz mestrado em Ciências Sociais pela Federal de Juiz de Fora e doutorado em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense também. E agora eu estou num pós-doutorado em Antropologia Social pela URGS e trabalho com questões de gênero, feminismo, né? Feminismo agora, feminismo decolonial, eu estudo tenho estudado duas autoras, duas filósofas feministas, lésbicas, uma estadunidense, que é a Judith Butler, e uma filósofa argentina, decolonial, Maria Lugones. E o que essas filósofas, elas têm muitas diferenças entre elas, mas o que elas têm em comum é o chamado, né, a identificação de uma necessidade de coalizão, né, que é o que eu estou trazendo, que eu falei muito para vocês hoje, né, a importância de coalizão entre os precarizados, né, entre os desumanizados, entre nós que somos precarizados, somos desumanizados, LGBTI, movimentos negros, movimento feminista, né, movimentos indígenas, para que a gente possa se organizar em prol de uma sociedade mais justa. Então, eu tenho trabalhado com isso, tenho estudado isso. No doutorado, eu fiz pesquisas com mulheres que se relacionavam com mulheres, né, e exatamente porque nem todas elas se autodenominavam como lésbicas, enfim. E aí fui estudar como elas constroem suas identidades sexuais, como elas se veem assim sendo mulheres que se relacionam como mulheres, como isso aparece para elas, né? Como elas lidavam com isso. E aí passei no concurso na UNILA em 2014 para o curso de Antropologia e Diversidade Cultural Latino-Americana, e desde então estou na UNILA, faço pesquisas, né, trabalho com questões LGBTI na UNILA também, com feminismos, e agora estou no mestrado em literatura comparada também na UNILA, levando essas questões também para o mestrado, para os estudos literários, enfim. E é isso, acho que é um pouco dessa trajetória, e muito obrigada novamente pelo convite, estou muito feliz de participar com vocês. Para a gente começar esse programa, né, eu queria que você desse um panorama histórico da luta LGBTQ e a mais, historicamente, né? Por que nós temos um dia de visibilidade, e dar um panorama histórico para a gente dessa luta até os dias de hoje, para a gente poder começar, né? Ter um início para a gente poder conversar. Acho que a gente pode, então, pensar, né, que essa data, né, em junho, ela infelizmente, quer dizer, infelizmente, porque ela é uma data que marca uma violência, né, que a população LGBTI sofre. No ano de 1969, nos Estados Unidos, havia um bar em Nova York, chamado Stonewall Inn, e esse bar era, na verdade, o que a gente chama de um gueto, né, que naquele momento era um espaço que a população, naquela época não chamada ainda de LGBTI, mas que essa população podia frequentar. Era um bar em Nova York onde era muito frequentado por travestis, transexuais, lésbicas, né, pessoas não brancas. Então, era um bar meio que do gueto mesmo, né, como a gente chama. Era um bar das pessoas marginalizadas socialmente, muito marcadamente por conta também das suas construções de identidade sexual de gênero. Então, esse bar, ele sofria uma série de represárias, né, da polícia, até que nessa data ele sofre uma grande represária, tem uma grande ação de violência da polícia contra esse bar, e simplesmente porque era um bar frequentado por essas pessoas, não tinha ocorrido nada de diferente naquele bar, naquele dia, para que isso acontecesse. E aí a população que estava ali do bar, né, que as pessoas que frequentavam o bar, se revoltam, né, reagem à violência da polícia, e aí tem um conflito, né, que dura toda a noite, enfim. E aí, a partir dessa data simbólica, né, que essa população ela se volta contra essa violência que historicamente ela sofria, né, da polícia, e sofre até hoje, essa data ficou marcada como o Dia do Orgulho LGBTQI. E aí também essa data é a data que impulsiona as primeiras paradas do orgulho LGBTI, que começam também nos Estados Unidos, né, depois se espalham para o mundo todo. E hoje a gente tem, né, no Brasil, a maior parada do mundo, LGBTI do mundo, né? Então é uma data muito importante para a gente, porque é uma data em que representa, né, essa reação, né, da população LGBTI contra essas violências, e é o início de uma organização coletiva, política coletiva mais ampla, né, e que mudou aí a história, tem mudado a história do mundo todo.
Então, esse movimento ele aparece muito forte no final dos anos 60, nos anos 70, e vai se organizando, né, enquanto movimento coletivo, enquanto um agente histórico, né, enquanto um agente político. Então, daí a importância para a gente dessa data. Professora, a gente vê uma evolução da sigla do movimento ao longo dos anos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre qual é a importância dessa sigla para o movimento. Então, a gente tem hoje a sigla, algumas vezes ela aparece como LGBTQIA+, algumas vezes ela aparece como LGBTI+, então, assim, ela também não há um consenso exatamente na construção dessas siglas, né? Ela, de forma geral, ela representa o L lésbicas, G gay, B bissexuais, T transexuais e travestis, o Q, o queer, né, que é uma palavra que vem da língua inglesa, que, né, que significa aberração, anormalidade, uma coisa assim, e intersexuais, e o A, né, assexuados. E o mais ali representa exatamente a diversidade dessas construções identitárias, né? A gente tem uma diversidade de construções da identidade de gênero, da identidade sexuais, que esse mais tenta representar aí. Professora Lorena, a gente, pensando hoje no Brasil, nesse cenário que a gente está vivendo, como que está para a população LGBT? Melhorou nos últimos anos, pensando no judiciário, na educação, no trabalho, na vida social? Como que a gente pode dar esse cenário, assim? É um cenário muito complexo, um cenário muito difícil. A gente pode dizer que a gente, nos últimos anos, né, sei lá, desde os anos 80, aí a gente tem uma série de conquistas desse movimento, né? A gente tem uma série de conquistas em termos de políticas públicas, legais, também jurídicas e tal, mas a gente tem também visto um desmonte muito grande dessas conquistas, de algumas dessas conquistas que a gente conseguiu fazer nesses últimos anos, principalmente aí depois do governo Bolsonaro. Então, a situação é muito difícil, né? A gente tem, seguidamente, ano após ano, liderado o ranking de assassinatos de pessoas transexuais, por exemplo, o ranking mundial de assassinatos de pessoas transexuais. Então, o Brasil continua liderando esse ranking. A gente tem aumento dessa violência simbólica, né? A gente tem um aumento, por exemplo, de violência nas eleições de 2018, quando a população LGBT, a gente tem a violência nas ruas também muito forte. Então, o cenário é um cenário muito difícil, assim, a gente teve alguns direitos recentemente, agora vai ser recentemente a criminalização da LGBTfobia, mas a gente tem ainda fortemente um cenário de muitas dificuldades sociais e uma ausência, né, uma ausência de políticas públicas, uma ausência do Estado, né, na garantia de direitos para essa população. Na verdade, a gente tem o Estado trabalhando contra esses direitos, né, então é um cenário muito difícil, é um cenário muito desafiador, e mais do que nunca, a gente precisa construir, né, coalizão entre nós, LGBTI, né, entre LGBTI e mulheres do feminismo, o movimento negro. Então, a gente precisa construir coalizões internas entre esses movimentos, internas aos movimentos, né, cada um deles, e entre esses movimentos, para garantir, né, que as nossas demandas minimamente possam ser recebidas, né, e ouvidas, né. Então, se a gente não se organizar politicamente, a gente tem um cenário cada vez maior de retiradas de direitos, tanto para a população LGBT, quanto para a população, para as mulheres, quanto para a população negra, então, indígena. Então, é um cenário muito difícil. O que as instituições e a população podem fazer para gerar um ambiente mais justo e humano para a causa? É uma pergunta importante, né, e ao mesmo tempo que pode ser respondido de várias formas, né. A gente precisa se organizar e aceitar e, na verdade, acho que principalmente a gente precisa falar sobre isso, né. Acho que, inclusive, esse canal aqui é um canal muito importante exatamente porque traz informações, né. A gente sofre de uma ausência de informação, baseada, né, em argumentos científicos, por exemplo, hoje. Então, a gente sofre de uma série de fake news, a gente sofre por uma série de desconhecimento, de preconceitos com relação a essa população, e a gente precisa levar essas discussões sérias, discussões embasadas,
para a população mais ampla que a gente possa, né? Então, a gente, por exemplo, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil, que é uma associação importantíssima que faz a coleta desse número de assassinatos contra LGBTs, por exemplo, ela vai mostrar, por exemplo, que se tem um dado aí que pelo menos 75% da população, né, nunca não conhece ou nunca teve contato com uma pessoa transexual. Então, o que a gente sofre no Brasil, né, não só no Brasil, mas aqui no Brasil especialmente, é uma desinformação que tem a ver com uma desumanização dessa população. Então, as pessoas, de forma geral, desumanizam as pessoas LGBT, principalmente as pessoas transexuais, né, que são as que sofrem mais violência aí dentro desse, né, a gente pode dizer, dentro dessa diversidade, dessa sigla. Então, o que a gente precisa trazer informações, e principalmente a gente precisa que essas pessoas falem sobre si mesmas, e mostrem, né, que elas são pessoas normais, que ainda é um grande preconceito, né, a desumanização tem a ver exatamente com a retirada dessa condição de humanidade e de normalidade, né, que a população LGBTI sofre. Então, a gente precisa mostrar que essa população é uma população tão digna de respeito, de reconhecimento de direitos, quanto a população cisgênera, quanto a população heterossexual, né? Então, é preciso falar sobre isso, é preciso discutir isso, e é preciso reivindicar nossos direitos, né? E a população, quem não é LGBTI, precisa estar junto com a população LGBTI para garantir, né, essa organização em prol dos direitos, né, que são direitos que, na verdade, beneficiariam todo mundo, não apenas a população LGBTI, porque se você tem, né, de forma geral, uma população com acesso a direitos, com acesso à saúde, com acesso à informação, com acesso à educação, você tem uma sociedade melhor para todo mundo, mais igualitária, mais justa. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente precisa levar essas discussões, né, para todos os âmbitos da sociedade, para as escolas, para as instituições, né, para a saúde, né, para os movimentos, a gente precisa falar sobre isso, mas a gente sabe que a gente só vai falar sobre isso se a gente se organizar e pressionar para que isso seja discutido, porque se deixar as coisas acontecerem como naturalmente, entre aspas, né, a gente tem a reprodução histórica da violência, né, contra LGBTIs. Então, o Estado, ele só vai se abrir, né, o mercado só vai se abrir para essas demandas se nós reivindicarmos elas. Então, a gente precisa estar organizado coletivamente. Então, é uma pergunta importante, mas a resposta é complexa, né? Então, exige de nós essa organização, né, essa pressão para que essas discussões sejam feitas e para que esses direitos sejam adquiridos, né, para que o Estado consiga, né, construir políticas públicas para a gente. Professora, pegando o gancho que você falou aí, né, da representatividade, nós temos percebido, né, um aumento de representatividade do público LGBTQIA+, na mídia, né? E, assim, eu queria saber até que ponto essa é uma representatividade genuína e onde isso, ou se isso se confunde muito com o mercado, com o consumo. Porque existem dados afirmando que esse público, normalmente, uma parte desse público, né, não normalmente, mas uma parte desse público tem acesso ao consumo. E aí eu queria saber até que ponto essa representatividade é uma representatividade genuína e até que ponto isso é só uma representatividade em busca do capital. Pode pensar que o movimento LGBTI ele é um movimento muito diverso, né? Ele tem em comum o fato de sofrer, né, violências relacionadas à construção, né, de uma sociedade patriarcal, heteronormativa, né, transfóbica. Então, a gente tem em comum o fato de sofrer essas violências, que são violências relacionadas à construção das nossas identidades de gênero e das nossas identidades sexuais. Mas a gente precisa pensar que o movimento LGBTI, ele é perpassado por outras formas de construção de violência, né? A gente tem o racismo como um elemento que vai marcar também essa diversidade dentro do movimento LGBTI, a gente tem, né, as construções de classe, por exemplo. Então, dentro do movimento LGBTI, existem grupos ali que são grupos que têm acesso, por exemplo, tem acesso à informação, tem acesso econômico, tem acesso marcado pela branquitude, então tem um privilégio de raça aí, né? Agora,
E aí sim, de fato, né, a gente tem a representatividade de alguns desses setores do movimento LGBTI nas mídias. Então, quando a gente vai ver propagandas, por exemplo, que aparecem pessoas LGBTI, geralmente a gente vai ver o mesmo grupo representado, que são pessoas brancas, né, pessoas cujos corpos estão dentro de uma lógica heteronormativa, então também pessoas que expressam uma identidade de gênero mais relacionada, por exemplo, a heterossexualidade, a construção da identidade de gênero cisnormativa. Então, geralmente são pessoas brancas, pessoas de classe média, letradas, pessoas que expressam o gênero dentro de uma compreensão hegemônica do que é o feminino, do que é o masculino, e, né, essas pessoas estão ali mais representadas dentro dessas propagandas, e, por outro lado, você não vê, né, ou vê muito pouco, outros corpos e outras identidades de gênero expressas ali, como pessoas transexuais, pessoas periféricas, né, lésbicas, mais dentro de uma construção mais masculinizada da expressão de gênero. Então, de fato, a gente tem uma representatividade dentro do movimento, mas é uma representatividade de determinados grupos, né, é isso que eu quero dizer. Então, ela inclui esses grupos, né, como mais dentro da esfera do aparecimento, quer dizer, como grupos que são mais aceitos pela sociedade, ao mesmo tempo que ela exclui outras construções da identidade, da sexualidade. Então, o mercado, né, ele se abre para demandas de alguns grupos, porque ele percebe que esses grupos podem e são grupos consumidores. E, geralmente, os grupos consumidores, né, dentro do movimento LGBTI, são pessoas brancas, de classe média, homossexuais, principalmente os homossexuais masculinos, né, que vão conseguir, exatamente por ter acesso a recursos econômicos, vão conseguir ter mais possibilidade de pressionar, né, e ser mais aceito pelo mercado. Então, aí a gente precisa pensar em que representatividade, né? De fato, a gente precisa pensar quem são os setores que estão sendo representados por essas mídias. E aí estar atento a isso para que essa representatividade não signifique a inclusão de alguns LGBTI, né, a despeito de outros. Quer dizer, inclui alguns, mas continua excluindo, continua violentando, continua assassinando outros. Então, é uma coisa muito importante para a gente pensar assim e discutir. Professora, a senhora poderia falar um pouco sobre qual é a importância do nome social, essa mudança que teve agora, que aceitou o nome social? Uhum. Sim, o nome social é uma demanda extremamente importante, né? Por quê? Porque o que as pessoas transexuais estão exigindo é simplesmente o direito de serem respeitadas pelo que elas são, e por como elas se constituem, né? Como se dá a construção das suas identidades. Então, respeitar o nome social é humanizar essas pessoas, garantir que elas sejam tratadas como seres humanos dignos, como seres humanos de respeito, né? Enquanto a gente não respeita uma identidade, o nome social de uma pessoa, a gente não está respeitando o seu direito de ser quem é, de ser respeitada pelo que é, né? Então, para a gente que é cisgênero, né, é muito fácil achar, né? A gente às vezes não consegue entender a importância disso, né? Mas a importância disso tem a ver exatamente com a construção de tudo que o sujeito é, de tudo que esse sujeito como ele se constitui, como ele vive a vida, como ele constrói suas relações, como ele faz seus projetos de vida. Então, mais uma vez, o nome social é um direito extremamente importante para a população, né, transexual, e tem a ver com o direito de ser reconhecido como sujeito humano, digno de respeito. Então, o nome social não é um favor que ninguém faz, é uma obrigação que todos nós temos que respeitar. Professora Lorena, pensando também nesse cenário todo, como que é a relação das pessoas LGBT com o mercado de trabalho? A gente está vivendo uma pandemia muito grande agora, mudou muito o cenário. Como que ficou, como que é para essas pessoas, né? A gente tem dados sobre isso, a gente tem um cenário, é mais difícil a inserção, elas se manterem nesses ambientes de trabalho, como que é esse cenário todo? Para grande parte da população brasileira, a gente tem um aumento da pobreza, a gente tem um aumento da desigualdade, né, desde a pandemia, e a gente vai vendo que quanto mais vulneráveis são as pessoas na sociedade, mais elas são afetadas, né, pela pandemia. Então, por exemplo, no caso das pessoas, vou pegar o exemplo, né, das pessoas transexuais, essas pessoas, na maior parte das vezes, elas têm bloqueada, né, o acesso à educação. Então, a gente sabe, por exemplo, que o índice de evasão escolar de pessoas transexuais é gigantesco.
Então, elas mal terminam, de forma geral, elas mal terminam o ensino médio. Por quê? Porque sofrem muitos preconceitos que começam na família, né? E aí a falta de acolhimento, a falta de respeito, a construção das suas identidades, esses preconceitos, eles estão também na escola, né? A violência com que a escola tende a tratar pessoas cujas identidades de gênero não são cisgêneras, né? Então, a violência com que a escola trata essas pessoas faz com que elas se afastem da escola. Então, a maior parte delas, 70%, se eu não me engano, não conclui o ensino médio, né? O número de pessoas transexuais que chegam à universidade, por exemplo, é muito pequeno. Então, aí, na educação formal, aí, na ausência dessa educação formal, a gente já percebe para onde, né, essas pessoas vão se direcionar no mercado de trabalho. Elas vão se direcionar exatamente para as profissões mais pauperizadas, mais precárias, né, de forma geral, as profissões com menor acesso às colocações, né, menos formalizadas, com menos direitos no trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, nesse cenário, eu sempre pego a população transexual como exemplo, porque é muito gritante a violência, ali é ainda mais significativa, mais visível essa violência, né, essa desigualdade. Então, para essas pessoas que já não conseguem ter acesso à educação formal, elas dificilmente vão ter acesso ao mercado de trabalho valorizado, né, formalizado. Então, essas pessoas, por não terem conseguido finalizar uma educação mais de longo prazo, elas acabam se inserindo nas profissões menos valorizadas. E na maior parte das vezes, só resta para elas, inclusive, o trabalho sexual como um recurso para a sobrevivência, porque elas não conseguem ser aceitas no mercado de trabalho, né, de forma geral. Então, é por isso que, para essas pessoas, né, numa situação de pandemia, por exemplo, ainda mais difícil se inserirem, né, no mercado de trabalho formal, porque você tem mais gente pauperizada, então você tem mais gente ali lutando por esses postos, né, que são cada vez menores, e exatamente por serem pessoas transexuais, o preconceito impede que elas sejam contratadas na maior parte das vezes. Então, a gente tem, por exemplo, que essas pessoas praticamente só têm o trabalho sexual como forma de manutenção da vida. E aí, né, a gente tem um trabalho sexual no Brasil que não é regulamentado, então a gente tem uma série de violências relacionadas a isso, e aí essas pessoas estão na rua, né, numa pandemia, tendo que sem nenhum suporte, sem nenhuma ajuda do Estado, a gente não teve na pandemia nenhuma política pública de inserção, por exemplo, da população LGBTI de forma geral, né, a população trans especificamente, não foi construída nenhuma política pública de garantia de suporte para essa população, especificamente para essa população. Então, essas populações são ainda mais precarizadas nesse contexto de pandemia, morrem, né, mais, são assassinadas, e aí, né, não tem nenhum apoio do Estado para a garantia da sua sobrevivência, né? Então, é um contexto de muita, muita preocupação, de muita tristeza, assim, né? A gente que acompanha, não tem casa de abrigo, né? Essas pessoas que são expulsas de casa porque a família não aceita e não tem para onde ir, né? Não tem abrigos, não tem nada, né? Não tem uma política de transferência de renda, e aí o cenário é desolador. Qual a diferença entre ideologia de gênero e discussão sobre a identidade e gênero nas escolas? Então, a ideologia de gênero, na verdade, esse termo foi criado no final dos anos 90 pelo Papa Bento XVI, né, que foi uma resposta conservadora da Igreja Católica às demandas do movimento feminista e dos direitos, dos movimentos, da luta pelos direitos civis do movimento LGBTI. Então, é uma resposta conservadora, né, que surge na Igreja Católica e que depois se espalha, né, para outros setores religiosos. Hoje a gente tem, por exemplo, muito fortemente alguns grupos evangélicos levantando essa bandeira da ideologia de gênero, e, na verdade, isso nada mais é do que a ideia de que o gênero está relacionado à biologia e a uma essência. Então, quando as pessoas falam que vocês estão discutindo ideologia de gênero, vocês estão fazendo ideologia de gênero, o que, na verdade, eles estão dizendo é que o gênero está preso à biologia e a uma suposta essência que ninguém sabe mais exatamente como explicar o que é essa essência. Então, o que esses grupos estão dizendo é que você, biologicamente, só pode ter duas construções de identidade de gênero, que é o macho e a fêmea, o masculino e o feminino. Então, e que essas identidades de gênero, elas estão presas a determinados papéis. Então, se você nasceu
com genitália feminina, você é uma mulher, e por ser mulher você tem que se submeter a um homem, porque o homem é aquele que tem razão, aquele que vai para o trabalho, para a esfera pública, aquele que vai garantir a sobrevivência da família, ele que manda na família, né? Então, o que se diz, o que esses setores falam que é identidade de gênero, que é a ideologia de gênero, é o questionamento exatamente dessa construção que eles fazem, né? Então, nós que trabalhamos com estudos de gênero, nós quando a gente vai fazer esse debate nas escolas, a gente vai questionar esses papéis desiguais entre homens e mulheres, né? E aí a gente vai simplesmente falar nas escolas que não, olha, não é bem assim, as mulheres não têm que se submeter aos homens, porque são mulheres, as mulheres têm direitos iguais, as mulheres podem participar do mercado de trabalho tanto quanto os homens, as mulheres podem ter liberdade para escolher, né, os trabalhos que querem fazer, as mulheres podem reivindicar, né, não precisam sofrer violência porque são mulheres, não precisam aguentar relacionamentos abusivos porque são mulheres, né, e também a gente vai falar que pessoas LGBT, né, podem expressar a sua afetividade da forma como elas sentem que devem expressar. Então, que não é porque você é gay ou transexual que você tem que sofrer violência, que você tem que ser excluído, que você tem direitos, né, que você pode participar da vida pública de forma igualitária, que você pode reivindicar direitos civis, né, pode reivindicar o casamento, a receber herança dos parceiros, tem direito à adoção. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é garantir que crianças que, por alguma razão, expressem, né, identidade de gênero, não cisgênero ou que são homossexuais, sejam acolhidos, aceitos, tratados com dignidade, com humanidade, como qualquer outra criança. Então, na verdade, é uma discussão que, quando ela é apresentada assim, como ideologia de gênero, né, quando esses setores conservadores falam que você está fazendo ideologia de gênero, na verdade, eles estão falseando uma realidade, eles estão mistificando uma realidade, porque as discussões que nós fazemos na escola têm a ver exatamente com direitos humanos, tem a ver com questionamento de violência, de desigualdade, tem a ver com uma sociedade mais justa e mais igualitária, onde as pessoas sejam respeitadas e aceitas pelos que elas são, né, e não pelo que elas deveriam ser. Então, a gente está questionando essa construção de desigualdade aí para homens e mulheres, questionando essa produção de desigualdades para hétero e homo, para pessoas cisgêneras, para pessoas transgêneras. Então, é um questionamento de desigualdade que a gente faz, né, na verdade. Então, é muito, muito problemático, muito complicado, porque isso falseia, né, uma discussão que é muito importante. A gente precisa falar sobre isso nas escolas, porque as crianças, tendo acesso a isso nas escolas, elas conseguem, por exemplo, denunciar situações de abuso, de violência, que a maior parte das vezes acontece na família. Então, se você não leva essas discussões para as escolas, você reproduz desigualdade, você reproduz violência, você permite que essas crianças continuem sofrendo essas violências, você permite que pessoas LGBTI estejam expulsas das escolas porque sofrem esses preconceitos, essas violências nas escolas, e aí, consequentemente, você garante que, então, essas pessoas sendo expulsas das escolas, elas continuem se destinando para os trabalhos menos importantes, menos valorizados, então, que elas continuem em situação de vulnerabilidade social e que a sociedade continue reproduzindo essas desigualdades. Então, é muito importante que a gente tenha espaço de discussão disso nas escolas, né, para que a gente consiga, de alguma forma, através dessas discussões, não apenas na escola, mas também na escola, transformar essa realidade, né, de violência contra a população LGBT e criar uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos nós. Professora, eu queria aproveitar esse gancho que você falou sobre o falseamento da realidade, né, e da violência, e tentar entender como a gente vê muitos dados sobre o nível de violência contra essa população no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo, e normalmente você ouve as pessoas dizerem que esses dados não são reais e que isso não teve a ver com a sexualidade. Como rebater esse tipo de afirmação? Quem pesquisa esses dados? De onde vêm esses dados, né? Eu queria entender isso. Tá, eu vou trazer como exemplo, de novo, a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, que é uma instituição muito importante, exatamente porque ela faz o levantamento desses dados, né? Hoje, no Brasil, a gente não tem um levantamento oficial de dados a respeito da população LGBTI, o que é um grande problema, é uma
é um absurdo, a gente não tem, em 2021 ainda, né, a gente não tem um Estado que se organiza para fazer a coleta desses dados em suas diversas instituições. Então, por exemplo, a gente não tem isso no censo, né, então a gente não sabe, a gente não consegue oficialmente ter respostas, né, como vive essa população, quais são as demandas dessa população, né, quais são as opressões que essa população, as violências que essas populações fazem. Então, quando a gente tem esses dados, a gente tem dados de instituições que fazem, que essas instituições não são instituições do Estado, em sua maior parte. Então, a ANTRA, por exemplo, ela faz a coleta desses dados a partir de notificação, né, na mídia e de casos de assassinatos, por exemplo, ou de tentativas de assassinatos com pessoas transexuais. E aí ela recolhe esses dados, né, ela acompanha esses dados nas mídias, e ela vai recolhendo isso localmente também a partir de outras instituições que vão passando esses dados para elas. E ela faz isso, né, em consonância com outras instituições internacionais que fazem esse tipo também de coleta. Então, a gente tem, por exemplo, já desde, se eu não me engano, 2008, se eu não me engano, um levantamento desses dados no Brasil, e esse levantamento é feito principalmente, não apenas, mas por essa instituição, por exemplo, que é essa associação que é a ANTRA. E aí esses dados demonstram muito claramente que nós somos o país que mais mata transexuais no mundo, por exemplo, seguido aí do México e depois dos Estados Unidos, né? E aí a gente também é o país que mais acessa pornografia, né, transexual do mundo. Então, é interessante a gente pensar que o país que mais mata é o país que também tem mais construção de desejo, né, que mais acessa esse tipo de pornografia. Então, aí a gente mostra com isso como é complexo a construção, né, como a sociedade brasileira encara de forma complexa a construção dessa identidade, né, dessas identidades de gênero, né. E aí, percebendo isso, né, a gente tem que reivindicar, né, do Estado, a gente tem que lutar pelo que o Estado faça essa coleta oficial de dados, ao mesmo tempo que a gente tem que levar essa discussão, né, à medida do máximo que a gente puder, para as instâncias, para os espaços da sociedade, né, porque quando as pessoas, elas geralmente falam que elas falam que não tem relação, como que você sabe que a pessoa morreu porque morreu por conta da identidade de gênero ou orientação sexual dela. Elas, na verdade, estão tentando apagar, né, o problema. Elas estão tentando, na verdade, dizer que o problema não existe. Quando a gente sabe, já por essas outras coletas de dados, a gente sabe o quão violenta a nossa sociedade é com essas pessoas, né? Quantos preconceitos nós sofremos, tanto pessoas transexuais quanto pessoas homossexuais, como eu, por exemplo, sofrem exatamente porque são, né, porque são lésbicas, são transexuais, são gays, etc. Então, muitas vezes, as pessoas querem negar a existência desse fato, né? Mas é um fato histórico já. Historicamente, a gente é violento, a gente não só contra a população transexual, né, se a gente for pensar, mas a gente é uma sociedade extremamente racista, né, e aí a gente também tem dados, né, no Brasil que demonstram quão racista, quão discriminatório nós somos enquanto sociedade, né, enquanto o Estado violenta, por exemplo, a população negra, e ainda assim as pessoas tendem a querer dizer que não existe racismo no Brasil, né, da mesma forma que a gente é um dos 5 países que mais matam mulheres no mundo, né, com os índices de feminicídio gigantescos no Brasil, e ainda muitas pessoas querem dizer que nós não somos machistas, que nós não somos uma sociedade machista, que nós matamos as mulheres. Então, assim, essas pessoas, elas não querem encarar o fato, elas estão negando a existência dessas violências porque elas estão defendendo a reprodução dessa lógica social de violências, né, quando você nega o fato incontestável dessas violências que nós fazemos, né, você está garantindo, você está trabalhando para a reprodução dessas violências. Então, são dados inegavelmente, né, são dados consolidados, são fatos já, né, inegáveis. Então, é complicado, né, porque as pessoas, elas, na verdade, querem que a sociedade continue do mesmo jeito. A gente teve ontem, né, no dia 6 de maio, uma chacina aqui no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e se você for ver as redes sociais, você vai aí, a maior chacina, né, no Rio de Janeiro, 25 pessoas até agora, né, assassinadas pela polícia, e se você for ver nas redes sociais, as pessoas vão dizer que o Estado a polícia estava defendendo a população, você vai ver que vai dizer que as pessoas que não tem nada a ver pelo fato das pessoas serem pobres e negras, que a polícia faz isso, sendo que a gente sabe que a polícia nunca faz uma operação dessa no bairro de classe média alta, por exemplo, onde está a população branca majoritariamente. Então, assim, o negacionismo é um problema que a gente está enfrentando
A gente já enfrenta esse problema historicamente no Brasil, mas hoje ele está ainda mais sério, então por isso é tão importante, né, que a gente faça esses debates, como a gente está fazendo agora, a partir de dados que sejam científicos, né, para a gente contrapor, né, esses falseamentos da realidade com informações comprovadas, né, cientificamente, com estatísticas, e que aí, a partir disso, então, a gente consiga tentar promover algum debate, né, e alguma transformação a partir desse debate, né, é o que eu acredito, é o que eu espero, né, que a gente faça, assim, de forma generalizada e constante na nossa vida social. Professora, eu queria aproveitar que você falou de negacionismo e fazer uma última pergunta para a gente encerrar, que é sobre o Estado nessa discussão toda, né? A gente vê aí que o conservadorismo está com grande força na política nacional, né? E o nosso governo teve alguns retrocessos aí em alguns direitos adquiridos. E aí a gente estava falando dos dados, de não haver dados oficiais. Será que, agora eu vou perguntar a sua opinião sobre isso, que existe um apagamento estatal dessa população, porque o Estado não busca saber dados, o Estado reprime violentamente. É uma política estatal de apagamento dessa população? Se a gente for pensar, se a gente for avaliar, né, o Brasil, enquanto Estado-nação, ele já surge a partir do apagamento e da violência, né? A gente já surge, enquanto sociedade, a partir do apagamento e da violência, né, contra os povos originários que estavam aqui, contra os povos escravizados que foram trazidos para cá. Então, a gente já se constrói, enquanto Estado moderno, né, a partir da violência, do extermínio da população indígena, do extermínio da população que é escravizada e trazida, sequestrada e trazida para cá, da população negra, né, escravizada. Então, a gente já se constrói enquanto Estado extremamente violento, extremamente invisibilizador, né, digamos assim, de determinados setores da sociedade. Então, se for pensar nisso, né, a gente tem esse Estado, por exemplo, a partir da construção de uma política de branqueamento, que o Estado brasileiro fez, né, aquela política que traz, né, favorece a vinda de imigrantes europeus para cá, para embranquecer a população, para apagar, né, esses traços, né, dos povos originários que estavam aqui, dos povos escravizados que vieram para cá. Então, a gente já tem essa política. Em 1930, né, a gente tem estabelecimento aí, a partir de Getúlio Vargas, por exemplo, da ideia de democracia racial como uma política de Estado em Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas vai começar a ensinar nas escolas que nós somos um povo harmônico, que o encontro das três raças aqui, do branco, do negro, do indígena, foi feito de forma harmônica, que o Brasil é um país miscigenado, que é um país que aceita as diferenças, que é um país mestiço, né? cuja é suave no acolhimento do outro, afetivo, que, na verdade, é um apagamento, né? O movimento negro está falando isso há muito tempo, que é um apagamento, por exemplo, né, da negritude presente na nossa sociedade, né? Um apagamento dos direitos que essa população, né, não tem, ainda hoje, ainda em grande medida, né? Então, a gente vê, historicamente, o Estado brasileiro se constituindo enquanto Estado violento, sim, né, contra esses setores, e que apaga as nossas trajetórias, nossas histórias de luta, inclusive. Então, com o movimento LGBT não é diferente, né? Então, se a gente vai pensar, inclusive, que o movimento LGBT também é formado por pessoas negras, né, por pessoas indígenas, a gente vai vendo como essas violências se constroem ainda de forma mais, de forma ainda mais, de uma dimensão ainda maior contra esses setores, né, que porventura sejam pessoas transexuais negras, transexuais indígenas, enfim. Então, a gente tem uma complexidade ainda maior, uma violência ainda maior que se constrói contra esses setores. Então, sim, a partir do momento em que o Estado se nega a construir, né, dados para a população LGBTI, ele também está se negando a diagnosticar, né, quem é essa população, onde ela vive, como ela se constitui, quais são os problemas que ela sofre, e aí, consequentemente, ele está se negando também a elaborar políticas públicas para essa população, porque a construção desses dados, eles são fundamentais para a elaboração de políticas públicas que venham a garantir suportes sociais para essa população, né, que venham garantir direitos para essa população, que venham garantir uma vida digna para essa população.
Então, historicamente, a gente tem essa construção desse Estado, e é por isso que a gente tem que estar muito consciente de que a gente só vai conseguir transformar, né, essa situação quando a gente se organizar coletivamente, politicamente, né, contra, né, e reivindicando contra essa situação de violência, né, marcada historicamente, e a favor dos nossos direitos. Então, é necessário, muito importante, que nós, LGBTI, né, nos organizemos politicamente, que a gente faça coalizão, né, com outros movimentos, porque sozinhos esses movimentos se pulverizam, sozinhos eles não conseguem ter força suficiente para se voltar contra o poder do Estado, do mercado neoliberal, etc. Então, é muito importante que o movimento LGBTI se organize politicamente com outros movimentos, o movimento negro, o movimento feminista, né, os povos originários, para que a gente construa juntos demandas que venham a favorecer, né, a todos nós, políticas públicas que venham favorecer todos nós. Então, apesar da importância desse movimento, do movimento LGBT, enquanto movimento que vai dar visibilidade às especificidades que nós sofremos por sermos lésbicas, por sermos transexuais, né, por sermos intersexuais, é importante também que, juntamente com essas demandas particulares, a gente se organize politicamente a partir de demandas mais amplas com outros movimentos, para que a gente consiga, então, fazer uma transformação mais ampla também na sociedade. Se a gente não fizer se a gente não der esse passo de coalizão, é difícil a gente conseguir transformar essa realidade, porque a gente se enfraquece quando a gente está sozinho, né? Quanto mais a gente se fortalece em grupo e a gente se enfraquece individualmente. Né? E aí é importante a gente pensar que exatamente essa ideologia neoliberal, muito em voga hoje, ela quer que a gente se enfraqueça, né? A partir do momento que ela enfatiza, né, a individualidade, né, ela enfatiza que você pode fazer tudo sozinho, que você pode empreender sozinho, que tudo depende de você, né, que ela enfatiza essa meritocracia também, a ideia de que você consegue tudo se você se esforçar, né, ela, na verdade, ela está inviabilizando a construção de movimentos coletivos, né? E aí, se você inviabiliza a construção de movimentos coletivos, ou se você dificulta, né, a construção desses movimentos coletivos, você favorece a permanência dessa relação de poder como estão. Então, a gente consegue transformar pouco sozinho, né? A gente precisa se organizar de forma mais ampla. Obrigado, muito boa essa fala, professora. Eu acho que a gente encerra. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou se a professora quiser, achou que tem algum ponto que ficou de fora, quiser falar também. Só reforçar essa questão, né, da importância da coletividade, né, só reforçar esse ponto, né, da importância de que a gente faça coalizão, né, com outros grupos, porque a gente vê hoje no movimento LGBT, por exemplo, não só nele, né, em outros movimentos também, movimento feminista, a gente vê muitos conflitos internos, né, a gente vê muitos conflitos entre correntes, porque esses movimentos, eles são muito diversos, né, a gente tem que pensar que eles não são consensuais, não existe um caminho único, né, para a transformação social. Então, esses movimentos, eles têm diversas formas, diversas leituras distintas de como transformar a realidade. Então, dentro do movimento LGBTI, a gente tem uma divergência grande interna, né, de como fazer para transformar a realidade. Da mesma forma que dentro do movimento feminista, dentro do movimento negro, né, não há consensos aí. Né, há, né, um compartilhamento de uma situação de desigualdade, né, há vontade de transformar a realidade, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas há caminhos diferentes, né, para fazer isso. E muitas vezes a gente fica perdendo muito tempo, né, em brigas internas, assim. E isso, para mim, é muito complicado, muito problemático, porque a partir do momento que a gente está brigando internamente, né, a gente está fazendo um fogo amigo, né, a gente está deixando de se organizar politicamente em prol, né, dos nossos direitos, contra aqueles que nos retiram direitos, né, que nos exploram, que nos violentam. Então, a gente precisa se organizar coletivamente, né, para além das diferenças que possa ter, que sempre vão ter e que devem ter, porque, né, as diferenças constituem a vida social e elas são importantes, porque exatamente as diferenças enriquecem a construção dos olhares sobre o mundo, mas a gente precisa, em vários momentos, abrir mão dessas diferenças e construir um caminho, né, que seja um caminho coletivo. E aí, quando a gente não faz isso, na verdade, a gente está reproduzindo, a gente está seguindo um caminho que aqueles que nos retiram direito querem que a gente siga, que é brigar internamente para não se conseguir se organizar coletivamente contra contra o mercado,
contra o mercado que nos retira direitos, né, contra esse mercado que nos explora, e quanto mais vulneráveis nós somos, mais ele nos explora. Então, contra um Estado que grande parte das vezes, funciona em relação, na maior parte das vezes, funciona em relação intrínseca com esse mercado, que defende os interesses desse mercado e não da população como um todo. Então, se a gente se organizar politicamente para além, né, das divergências, a gente se fortalece, né, e aí a gente luta por uma sociedade mais justa, por exemplo, por direitos que são direitos que beneficiam a todos nós, apesar das nossas diferenças. Direitos trabalhistas, por exemplo. A gente precisa... a gente é trabalhador também, né? A gente não... enquanto uma mulher lésbica, eu também sou uma mulher trabalhadora, também, né, vivo do meu salário. Então, eu preciso garantir meus direitos, eu preciso que esses direitos sejam garantidos. Então, eu preciso me organizar também a favor desses direitos, que são direitos para todos, né? Direitos que, por exemplo, que interseccionam o fato de eu ser uma mulher, mas eu sou uma mulher que posso ter filhos, então, como mãe, por exemplo, eu estou ali, eu tenho um direito semelhante a uma outra mulher que pode ser heterossexual, mas que também é mãe. Então, eu preciso pensar também em organizações mais amplas. E, com isso, não quer dizer que a gente não tenha que continuar pensando nas nossas particularidades, né? O movimento LGBT tem que continuar mostrando as violências particulares que cada uma dessas siglas sofre, mas precisa também, né, se organizar de forma mais ampla com outros movimentos em prol de suportes sociais para todos nós, né? Infraestrutura, saúde, educação, direitos trabalhistas para toda a população. Então, essa luta comum, né, é uma luta que vai, de fato, transformar, né? E aí eu falo do movimento LGBTI porque eu estou falando desse lugar, né? Mas eu poderia dizer também, os partidos precisam, né, trazer as demandas dos movimentos LGBTI, do movimento negro, do movimento feminista, para dentro das suas demandas, né? Aí a gente precisa, o movimento negro precisa abrir para questões, né, que têm relação com a construção das identidades de gênero, né, das identidades sexuais. Então, todos esses movimentos precisam ter diálogos, né, entre si, também, né? Então, quando a gente fala, eu friso bastante isso, porque quando a gente fala em coalizão mais ampla, muitas vezes as pessoas entendem que com isso a gente tem que abrir mão das diferenças. Eu não estou dizendo isso, né? As diferenças nos constituem e elas precisam ser demarcadas, sim, por esses movimentos, mas eles também precisam ir para além dessas diferenças em momentos em que direitos estejam sendo retirados e que a gente precisa lutar por esses direitos. Então, eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de falar, porque eu acho que é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Principalmente se a gente vai para as redes sociais ali, uma briga muito grande entre os distintos movimentos ali, né? A gente tem essa política hoje do cancelamento, então se você comete um erro, o outro já te critica, já quer te excluir do debate, né? E aí isso é muito ruim para a gente, né? Porque isso só nos enfraquece internamente e externamente, né? Quando a gente vai lidar com aqueles que nos tiram os nossos direitos, que nos exploram. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante para a gente pensar hoje. Gente, se inscrevam no canal, façam perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E, como vocês estão vendo, é um canal super legal, com temáticas super urgentes, né, de serem discutidas, atuais, então, discutidas a partir de embasamento científico. Então, por favor, se inscrevam, vai ser muito legal se vocês fizerem, eu garanto.